O livro de Marcos é o segundo dos 4 evangelhos do Novo Testamento e é conhecido por ser o mais curto e direto. Escrito para um público predominantemente gentil, não judeu, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, enfatizando suas ações e milagres mais do que seus discursos. O Evangelho de Marcos é repleto de movimento e ação, mostrando Jesus como um homem de poder e compaixão, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele destaca a natureza urgente do ministério de Jesus e seu chamado para que os discípulos o sigam com fé e entrega. Marcos 1. O início do ministério de Jesus. João Batista prepara o caminho para Jesus, pregando arrependimento e batizando no Jordão. Jesus é batizado por João, e o Espírito Santo desce sobre ele, enquanto uma voz do céu o declara o Filho amado de Deus. Jesus é tentado no deserto por Satanás e começa seu ministério na Galileia, chamando seus primeiros discípulos. Ele realiza milagres, como a cura de um homem com um espírito imundo e a cura da sogra de Pedro. Marcos 2:3. Conflitos com os líderes religiosos. Jesus cura um paralítico e perdoa seus pecados, causando controvérsia entre os líderes religiosos. Ele chama Levi, Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo e come refeições com pecadores. Jesus é questionado sobre o jejum e o sábado, e ele ensina que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele cura um homem com a mão atrofiada no sábado, aumentando a oposição dos fariseus. Jesus escolhe os 12 apóstolos e continua seu ministério de ensino e cura. Marcos 4-5, Ensino e milagres. Jesus ensina em parábolas, incluindo a do semeador, da semente que cresce secretamente e do grão de mostarda. Ele acalma a tempestade, mostrando seu poder sobre a natureza. Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem em Gadara e permite que eles entrem em porcos. Ele cura uma mulher com hemorragia e ressuscita a filha de Jairo. Marcos 6. A rejeição e a multiplicação. Jesus é rejeitado em sua cidade natal, Nazaré. Ele envia os 12 apóstolos em missão, dando-lhes autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. João Batista é decapitado por Herodes. Jesus alimenta os 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Ele anda sobre as águas e acalma o vento, mostrando seu poder divino. Marcos 7-8. Conflitos e revelações. Jesus confronta a tradição dos fariseus, ensinando que a verdadeira impureza vem do coração, não de práticas externas. Ele cura a filha de uma mulher ciro-fenícia e um homem surdo e mudo. Jesus alimenta os 4.000 com 7 pães e alguns peixes. Ele alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, e Jesus prediz sua morte e ressurreição. Marcos 9. A transfiguração e o custo do discipulado. Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, e Moisés e Elias aparecem para falar com ele. Ele cura um menino possesso que seus discípulos não conseguiram libertar. Jesus ensina sobre humildade, tolerância e o custo de segui-lo. Marcos 10. Ensino sobre casamento, riquezas e serviço. Jesus ensina sobre divórcio e casamento, enfatizando a santidade do matrimônio. Ele abençoa as crianças e diz que o reino de Deus pertence aos que são como elas. Um jovem rico pergunta a Jesus como herdar a vida eterna, mas vai embora triste quando Jesus lhe diz para vender seus bens e segui-lo. Jesus prediz sua morte e ressurreição pela 3ª vez. Ele ensina que o maior no reino é aquele que serve. Marcos 11-12. A entrada triunfal e os conflitos finais. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Ele amaldiçoa uma figueira e purifica o templo, expulsando os cambistas. Jesus enfrenta desafios dos líderes religiosos sobre sua autoridade, os impostos a César e a ressurreição. Ele elogia a oferta da viúva pobre e ensina sobre o maior mandamento. Marcos 13. O discurso escatológico. Jesus prediz a destruição do templo e os sinais do fim dos tempos.
Ele alerta sobre falsos cristos, guerras e perseguições. Jesus ensina sobre a necessidade de vigiar e estar preparado para sua volta. Marcos 14-15. A paixão e a morte de Jesus. Jesus é ungido em Betânia e celebra a última ceia com seus discípulos. Ele ora no Getsêmani e é traído por Judas. Jesus é julgado, negado por Pedro e condenado à morte por Pilatos. Ele é crucificado e sepultado. Marcos 16. A ressurreição. As mulheres descobrem o túmulo vazio e recebem a notícia da ressurreição de Jesus. Jesus aparece a Maria Madalena e aos discípulos, comissionando-os a pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho termina com a ascensão de Jesus e a proclamação do Evangelho pelos discípulos. O livro de Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele enfatiza a ação e o poder de Jesus, mostrando-o como o Filho de Deus que realiza milagres, ensina com autoridade e enfrenta a morte por amor à humanidade. O Evangelho de Marcos nos chama a seguir Jesus com fé, humildade e disposição para servir, confiando em seu poder e em sua promessa de vida eterna. Comparativo com os dias atuais. Jesus como o servo sofredor. Em Marcos, Jesus é apresentado como aquele que veio para servir e sofrer pela humanidade. Nos dias atuais, em um mundo que valoriza o poder e o sucesso, o exemplo de Jesus nos desafia a viver com humildade e compaixão, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. 2. A urgência do Evangelho. Em Marcos, o Evangelho é marcado por uma sensação de urgência, com Jesus constantemente em movimento para cumprir sua missão. Nos dias atuais, a mensagem do Evangelho continua urgente. Devemos compartilhar a boa nova de Jesus com paixão e dedicação, sabendo que o tempo é precioso. 3. A fé e o poder de Jesus. Em Marcos, os milagres de Jesus mostram seu poder sobre a natureza, as doenças e os demônios. Nos dias atuais, a fé em Jesus nos dá acesso ao seu poder e à sua graça, capacitando-nos a enfrentar os desafios da vida com confiança. 4. O custo do discipulado. Em Marcos, Jesus ensina que segui-lo exige renúncia e disposição para sofrer. Nos dias atuais, ser discípulo de Jesus pode envolver sacrifícios, mas a recompensa é a vida eterna e um relacionamento profundo com Ele. 5. A ressurreição e a esperança. Em Marcos, a ressurreição de Jesus é o clímax do Evangelho, mostrando sua vitória sobre a morte. Nos dias atuais, a ressurreição nos dá a esperança de vida eterna e a certeza de que Jesus está conosco até o fim dos tempos. Conclusão do comparativo. O livro de Marcos oferece lições atemporais que ressoam profundamente em nosso mundo moderno. A mensagem de Jesus sobre serviço, fé e discipulado continua relevante, desafiando-nos a viver de maneira que glorifique a Deus e impacte o mundo ao nosso redor. Em um mundo cheio de incertezas, o Evangelho de Marcos nos inspira a confiar no poder de Jesus, seguir seus passos e compartilhar sua mensagem de salvação com urgência e amor. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.